Prontinho, prontinho. Vamos lá então, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre o plano para vender mentorias de 997 a 10 mil reais, mentorias, né, com ticket de 997 a 10 mil ou até mais do que isso em 7 dias. Para a gente começar, quero explicar para vocês primeiro o objetivo dessa nossa sessão. O objetivo dessa sessão é eu apresentar uma rotina lucrativa para você criar, vender e entregar os seus programas de mentoria de uma forma muito mais escalável, muito mais simples e muito mais rentável. O objetivo também é que você me conheça um pouco mais, conheça um pouco da minha didática, conheça um pouco da minha metodologia. Também é que você tenha uma degustação e uma introdução do meu programa de mentoria de aceleração para mentores. E no final, caso você queira a minha ajuda para executar esse plano que eu vou te apresentar aqui, eu vou abrir algumas vagas para minha mentoria de aceleração para mentores, com uma oportunidade bem especial, bem exclusiva para vocês que estão aqui, tá certo? E eu quero te conhecer melhor, então me conta aqui se você já vende mentoria ou você quer começar do zero, ou, enfim, né? Se você já vende mentoria, qual que é o tema da sua mentoria? Qual que é o assunto da mentoria que você vende ou que você quer vender? E me conta também qual que é o seu maior desafio hoje para criar, vender e entregar a sua mentoria, tá? Então, se você já vende mentoria ou quer vender, qual que é o assunto dessa mentoria que você vende ou quer vender e qual que é hoje o seu maior desafio, seja para criar mentoria, seja para vender, seja para escalar, seja, enfim, para entregar. Coloca aqui para eu saber e eu entender também o nível aqui dessa turma, tá bom? Eu vendo mentoria de marketing, meu desafio são clientes que paguem mais. Entendi, Gabi. Quem mais? Vamos escrevendo aqui. Sou psicóloga e ainda não vendo mentoria, mas tenho interesse em começar. Perfeito, Bruna. Hoje já vendo consultoria, que é mais barato, mas o que vale mais de 1.000 tá difícil. Opa! Perfeito, perfeito. Bom saber, Gabi. O que você tem feito hoje como ação de venda, Gabi? Coloca aqui para eu saber. Pretendo vender mentoria de finanças, mais especificamente investimento para iniciantes. Meu maior desafio é que os outros produtos que já lancei ainda não foi vendido nada, ou seja, meu maior desafio é a procura. Entendi, Jaque, entendi. A gente tem que ver por que esses produtos não foram vendidos, né? Será que você tocou numa meta, num tema que realmente o seu público deseja? Geralmente isso acontece, tá, pessoal? Geralmente, quando a pessoa tem dificuldade de vender uma mentoria, um curso e por aí vai, a Edi falou que não está me ouvindo. Edi, deve ser com você mesmo, Edi. Se alguém puder direcionar a Edi aí no chat, tá? Vocês estão me ouvindo, né, pessoal? Tá todo mundo me ouvindo, né? Todo mundo me respondendo. Geralmente, quando a pessoa me fala assim, Mária, eu não estou conseguindo vender minha mentoria, não estou conseguindo vender meu curso, é porque o tema, muitas vezes, não é o que o teu público quer, ou não é o tema mais desejado pelo teu público, tá? Então, a gente tem que olhar muito para isso. Tem vários casos de mentoradas que chegam para mim, programas de mentorias mais avançados, e me falam isso. Ah, Mária, eu tenho essa mentoria aqui e não está vendendo. A gente troca o tema, às vezes refina um pouquinho o tema, ajusta um pouquinho a cópia do tema, ou às vezes até troca o produto, troca o tema da mentoria mesmo completamente, e aí a mentorada começa a vender, tá? Então, geralmente é isso, não tem conseguindo vender e tem colegas vendendo. Pois é, a gente tem que dar uma olhada aí no tema, na copy que você está usando também, tá? Nas estratégias de venda que você está fazendo também, tá? São vários pontinhos que a gente vai ajustando, tá? Vários pontinhos que a gente vai ajustando. Perfeito. Então, a maioria que está aqui já vende mentoria ou quer vender mentoria, certo? Perfeito, a gente está com uma turma assim bem diversificada. Para quem quer essa mentoria? Já vou deixar claro aqui, que aí se você perceber que quem sabe não é para você, aí você nem precisa ficar aqui até o final, tá? Então, para quem quer essa sessão de mentoria experimental? É para quem já vende serviço, infoproduto ou mentorias,
para quem deseja escalar as vendas das suas mentorias através de grupos, para quem tem uma expertise em determinado assunto e quer começar do zero como mentor, de um jeito mais simples, de um jeito mais descomplicado e lucrativo, e para quem que não é essa sessão experimental, para quem quer vender como afiliado ou para quem quer vender produto físico, tá? Então, essa mentoria aqui não é para você, certo? Agora, quem sou eu na fila do pão, né? Quem já me conhece, coloca aqui no chat. Já te conheço, já te sigo há um tempo. Quem não me conhece, caiu aqui de paraquedas, coloca aqui no chat. Primeira vez que eu estou aqui, não te conheço, comecei a te seguir essa semana. Me conta aqui para eu saber. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ó, eu venho mentoria para pais. Meu desafio é uma copy de venda que converta uma rotina em uma rotina viável. Fico preso na produção de conteúdo, mas não converte. Ah, essa produção de conteúdo, né? A gente vai conversar sobre ela também. Conheço e amo. Ai, que bom, minha querida. Conheço quase nada, comecei a te seguir semana passada por indicação da Fran Guarnieri. Que legal, a Fran foi minha mentorada. A Fran do Perfeitamente Independente. Que bom, Jaque, seja muito bem-vinda. Então, gente, para quem está me conhecendo agora, né, ou caiu de paraquedas recentemente no meu perfil, vou me apresentar rapidamente. Eu sou publicitária por formação, já atuo na área de marketing digital há 10 anos, há mais de 10 anos, na verdade, acho que 11, 12 anos por aí. Tenho duas pós, 2 MBAs em marketing digital. Já participei, né, antes de começar a empreender aqui no digital, eu estava no corporativo, né, trabalhava no corporativo. Trabalhei em empresas, filial da Rede Globo, o grupo NSC Notícias, que é bem famoso aqui no sul do Brasil. Empresas de tecnologia da Grande Florianópolis, trabalhei em campanha para o governo do estado de Santa Catarina, sou autora do módulo de redes sociais do curso de marketing digital de extensão ali da Universidade Federal de Santa Catarina, e há 4 anos eu comecei a empreender como mentora aqui no digital. Então, eu fiz uma transição de carreira. Quando eu comecei, eu ainda estava no CLT. Já tive aí mais de 1.500 alunos mentorados durante esses quase 4 anos e mais de 1 milhão faturado em pouco mais de 2 anos com mentorias. Olha só que legal, né? Então, o assunto que eu vou estar trazendo aqui para vocês é algo que eu vivo, é algo que eu ensino, e eu tenho certeza que você vai conseguir aprender alguma coisa aqui comigo hoje e pelo menos você vai abrir aí a sua visão em relação a vários pontos de como escalar as vendas da sua mentoria e como começar do jeito certo também, né? Então, se você quer começar, você está realmente começando do jeito certo. Parabéns por estar aqui. E uma coisa que eu sempre falo é que para eu seguir durante esses 4 anos no digital, fazendo o que eu faço, eu precisei me reinventar em vários momentos. Por quê? Vocês que já estão no digital, quem sabe há um tempo, há 1 ano, 2 anos, 3 anos, um pouco mais, vocês já devem ter percebido que o digital ele muda o tempo inteiro. E o que antes funcionava, hoje já não funciona mais, ou pelo menos não funciona tanto como funcionava um tempo atrás, certo? Então, algo que já é uma primeira chave que eu quero trazer aqui para vocês é que não tem como a gente ficar se apegando a estratégias de vendas, a estratégias e coisas, direcionamentos que os gurus, muitas vezes, né, do marketing, da comunicação, te fala de tempos atrás, porque isso está mudando o tempo inteiro. E se a gente não se reinventa, a gente acaba não conseguindo vender, as vendas estagnam, e é muito importante a gente se reinventar. E o que não funciona mais com tanta eficácia como funcionava um tempo atrás? Eventos de lançamentos, toneladas de conteúdo, né, o famoso conteúdo de valor, vender 1 ou 2 produtos, vender uma única mentoria, um único tipo de mentoria que salva a vida do seu mentorado, ou ter um único produto que salva toda a vida do seu mentorado, que gera uma super transformação, e se posicionar como um professor. Se você hoje está fazendo uma dessas coisas aqui, possivelmente aqui esteja a resposta de você estar com dificuldade de vender ou de começar a vender as suas mentorias, tá? E a gente vai entender por quê. Por que mentoria? Quantos cursos online você já fez e você não terminou? Esse é um primeiro ponto aqui, né? Por que vender mentorias?
A gente teve um boom de criação de conteúdo e um boom de vendas de curso online em 2020 com a pandemia, né? Então, muitas pessoas vendendo cursos online, muitas pessoas consumindo cursos online, e isso foi ótimo. Quem estava ativo no digital em 2020 conseguiu vender muito, conseguiu crescer bastante. Mas a gente está num ponto hoje que a maioria das pessoas estão cheias de conteúdo, cheia de curso ali parado para assistir, e as pessoas não assistem e muito menos colocam em prática. E se a pessoa ela não assiste um curso e se ela não coloca em prática, o que acontece? Ela não tem resultado, ela fica exatamente no mesmo lugar. E hoje, o que eu tenho percebido, principalmente como mentora? As pessoas que têm condição, geralmente são as pessoas que menos têm tempo, né? Onde as pessoas que mais ali estão empreendendo, têm muitas responsabilidades, geralmente elas têm condição financeira, mas elas não têm tempo para ficar consumindo um monte de curso. Eu mesma sou essa pessoa que gosta de comprar curso, né? Durante muito tempo eu comprava muito curso, mas eu mesma falei para mim, Mari, para de ficar comprando curso porque tu não assiste. Tu começa a assistir, tu para, aí fica com um monte de curso acumulado, e ao mesmo tempo eu tenho os meus objetivos, eu quero alcançar esses objetivos o mais rápido possível. Então, existe um perfil de pessoa que ela tem condição financeira, mas ela não tem tempo. Então, o que ela quer é algo rápido. Ela quer um direcionamento rápido. Ela não tem tempo a perder para ficar assistindo um monte de aula, assistindo um monte de conteúdo, testando o que dá certo, o que não dá. E muitas vezes, gente, por incrível que pareça, o que muitas vezes paralisa as pessoas não é a falta de conhecimento, mas é o excesso de conhecimento. É você ver um monte de gente falando sobre o mesmo assunto, falando, faça isso aqui, faça aquilo outro. E aí você fica perdido, você não sabe para qual caminho que você vai seguir. E é aí que entra o mentor. O mentor é essa pessoa que abre o caminho, aquela pessoa que te direciona, aquela pessoa que entende o momento que você está passando agora e que te fala, olha, para o teu caso, é melhor você fazer isso daqui. Começa por isso daqui, faça isso, isso e isso. É aquela pessoa que vai olhar o que você está fazendo e que vai dizer assim, não, peraí, o que está faltando para você conseguir ter esse resultado, ter essa melhora, essa evolução, é ajustar apenas esta pecinha aqui. É aí que entra o mentor. Por quê? As dúvidas, elas paralisam as pessoas. E muitas vezes a pessoa até está indo no caminho certo. E o que está faltando para ela é alguém dizer, não, você está certo, é isso aqui mesmo. Ajusta isso daqui ou não, segue. Segue nesse caminho com um pouco mais de persistência, que é isso mesmo que você está fazendo. E muitas vezes, por a pessoa estar com dúvida, muitas vezes por a pessoa não saber se ela está fazendo do jeito certo, ela acaba desistindo. Então, a mentoria, ela tem ficado cada vez mais forte e cada vez mais as pessoas que estão entendendo isso, que existe um perfil de pessoas que não tem tempo de ficar lendo caixinha de pergunta, lendo todo o seu conteúdo, ficar interagindo com você. Essa pessoa, ela só quer comprar e resolver o problema dela. Quem percebe isso, quem está se posicionando como mentor hoje, está conseguindo se destacar, está conseguindo vender. E a gente está vivendo hoje o melhor momento para você se tornar um mentor. Não sei por quanto tempo, tá? Não sei por quanto tempo, porque como eu falei para vocês, o mercado ele muda o tempo inteiro. Só para vocês entenderem, lá em 2015, 2014, quando eu ainda estava no corporativo, ainda estava ali à frente de algumas empresas na parte do marketing, a gente estava vivendo a era do inbound marketing no Brasil, né? Nos Estados Unidos já tinha começado muito antes, 2010, por aí. Mas no Brasil era muito recente. E o que é o inbound marketing? É o conteúdo de valor, né? É as marcas começarem a produzir conteúdo de valor para atrair as pessoas. Então, as marcas ensinavam conteúdos que agregavam a vida da pessoa, ensinavam de graça, muitas vezes. Então, se você é uma consultora financeira, você ficava dando dica, né, de consultoria financeira, de como que a pessoa se organiza financeiramente, como que a pessoa consegue fazer sobrar dinheiro no final do mês. E, em troca, né, desse conteúdo de valor, a pessoa se sentia muito agradecida de tanto que você dava conteúdo para ela de graça e ela comprava de você depois. Então, a gente viveu essa era do inbound marketing, começou ali no Brasil 2014, 2015, estava ficando bem forte isso. E o mercado brasileiro, ele sempre olha para o mercado americano.
tá? Principalmente na parte do marketing. Então, o marketing digital, o berço dele é americano, né? Então, tudo que é tendência, tudo que é inovação, é diferente, começa lá. E quem é da área de publicidade, de marketing, de comunicação, está sempre de olho lá. E uma coisa que eu achava muito curiosa é que no Brasil começou esse movimento de conteúdo de valor e tudo mais, e foi ótimo, porque isso aumentou muito o nível de consciência das pessoas em relação à importância do marketing, em relação à importância de investir, de saber gerenciar as suas contas, né? O seu financeiro, em relação a autoconhecimento, não é verdade? As pessoas, através do conteúdo gratuito, conseguiram elevar o nível de consciência e, por esse motivo, as pessoas que prestam esse tipo de serviço, quem vende esse tipo de serviço, conseguiu vender mais, porque o público começou a perceber que era necessário. E isso é graças ao conteúdo de valor, certo? No entanto, algo que me chamava muita atenção ali em 2015, mais ou menos, é que quando o mercado brasileiro começou esse movimento de produção de conteúdo, o mercado americano estava, assim, com excesso de produção de conteúdo. E o conteúdo de valor que aqui para a gente estava gerando resultado, lá no mercado americano estava em excesso. As pessoas elas não aguentavam mais consumir conteúdo. Não é que não aguentava mais consumir conteúdo. É bom consumir conteúdo de valor, né? A gente gosta, eu gosto de ficar vendo ali os videozinhos, os Reels, TikTok e por aí vai. Só que é um excesso de conteúdo, um excesso de informação. E é exatamente esse momento que a gente está vivendo. Se vocês verem, a pandemia ali em 2020, ela acelerou o mercado digital em 10 anos. E eu lembro que quando eu pensava, né, quando eu via que o mercado americano estava com esse excesso de produção de conteúdo, eu pensava assim, meu Deus, gente, mas será que isso vai acontecer no Brasil também? Quando que isso vai acontecer no Brasil? Porque para mim parecia muito distante. Mas, a partir da pandemia ali, a partir de 2020, com o boom que deu de pessoas vindo para o digital, de pessoas consumindo no digital, isso fez com que hoje, 2023, a gente sim está vivendo esse excesso de conteúdo. Ainda mais com o ManyChat, não, com o Chat GPT, não sei se vocês estão por dentro aí, né, do Chat GPT e tudo mais, mas agora mesmo que está cada vez mais difícil da gente se destacar com a produção de conteúdo, que é muito conteúdo, certo? Então, é o melhor momento de você se tornar mentor, justamente por isso, para você conseguir se posicionar e ajudar as pessoas a executarem, a tomarem decisão, a irem pelo caminho mais certo, sabe? Sair desse monte de conteúdo e ajudar as pessoas a executarem. Mas eu não sei por quanto tempo isso vai durar. Por quê? Porque como essa tendência americana está vindo para o Brasil, esse modelo que eu vou apresentar para vocês, que é o modelo de criação, venda e entrega de mentoria americano, então, cada vez mais eu vejo pessoas começando a se posicionar como mentor. Eu acho que a gente nunca viu tanto falar sobre produtos high ticket como agora começou a se falar. Antes quase ninguém falava sobre isso. Na época que eu vendia mentorias de alto valor, eu não via muitas pessoas falando sobre isso. Agora eu já estou vendo mais pessoas falando sobre isso. Então, quanto antes você se posicionar como uma mentora na sua área, mais rápido você vai crescer, vai se destacar. No entanto, se você, quem sabe, ficar demorando muito para se posicionar, para mudar a sua forma de vender suas mentorias e para entrar nesse movimento, possivelmente os seus concorrentes, outras pessoas da sua área vão perceber essa oportunidade, vão começar a se destacar e vai ficar mais difícil. Foi o que eu falei. É muito importante a gente entender essa dinâmica do digital e não ficar perdendo tempo. A gente realmente ajustar o nosso negócio, se adaptar e colocar isso para rodar, tá bom? É possível ter uma rotina enxuta e lucrativa para vender mentorias e serviços diariamente? Sim, é possível. E é isso que a gente vai conversar hoje aqui, tá? E por que rotina lucrativa, gente? Porque aqui você vai entender o que fazer, mas também o que não fazer para vender as suas mentorias. E principalmente, sem você precisar ficar se descabelando para criar conteúdo ou fazendo lançamentos desgastantes.
tá? Isso é muito importante. Eu coloquei alguns resultados de mentoradas, e uma coisa que eu já quero que caia por terra aqui é que você pode sim vender mentorias, mesmo começando um perfil do zero. Até coloquei um print aqui de uma mentorada, a Ianca, que com menos de 70 seguidores, ela fechou 4 vagas de mentorias na semana. Ela falou que, estou quebrando paradigmas. Exatamente, você não precisa ter um perfil cheio de seguidores, você não precisa ser uma autoridade, uma celebridade para vender mentorias, tá? A gente vê que tem muitos gurus do marketing digital ou de várias áreas, né, que ensinam, que dão conteúdo, que ensinam, vendem cursos, mas quantas dessas pessoas que estão nesses cursos precisam de um acompanhamento, precisam de um direcionamento? Então, é a oportunidade de você se posicionar. Se você tem um conhecimento, se você tem uma expertise, se você consegue ajudar a pessoa a destravar, a sair do ponto A e chegar no ponto B, você pode sim vender mentorias. Mesmo com poucos seguidores, mesmo que você já tenha clientes de outros serviços. Então, acontece muito de chegarem para mim, às vezes consultoras, psicólogas, pessoas que vendem outros tipos de serviços, coaches, e me falam, Mário, eu quero vender mentorias, eu posso vender mentorias? Sim, você pode, tá? Que tem um caso até de uma psicóloga que me falou aqui, ó, agora, além de psicóloga, eu sou mentora de comunicação, graças a você, acabei de atender minha primeira mentorada, e sério, estou me sentindo realizada, estou amando o processo. É exatamente isso, você pode continuar atendendo os seus clientes de terapia, enfim, de consultoria e ser mentora também e trabalhar com grupos de mentorias ou mentorias individuais. E o mais legal disso tudo é que você consegue fazer isso sem precisar fazer dancinhas, sem precisar postar todo dia, sem precisar ficar aparecendo todo dia, sem ser escravo de criar conteúdo no Instagram, sem precisar mostrar o que você faz nos stories ali de manhã, de tarde, de noite, sem lançamentos exaustivos. E se você é uma pessoa muito boa em uma área, ou você já tem resultados, você pode sim se tornar um mentor, uma mentora. Se você já tem um curso online ou deseja criar um curso online do zero, você também pode se tornar um mentor, tá? Então, isso é muito importante. E se você já vende infoproduto, processo de coaches, treinamentos, consultoria, enfim, né? Você pode vender mentorias e ter uma rotina enxuta e rentável. Eu coloquei todas essas informações aqui realmente para você que, quem sabe, está cogitando começar a criar uma mentoria. Sim, a mentoria ela é para você, se você se enquadra nesses pontos aqui, tá? Mari, o que o mentor faz? O mentor é quem tem ou teve determinado resultado em uma área. É aquela pessoa que encurta o caminho. É aquela pessoa que vai facilitar o processo de quem quer começar naquela jornada. É aquela pessoa que orienta as outras pessoas na execução e a tomar decisões. Então, é isso que o mentor faz. Ó, a Edi está conseguindo me ouvir. Que bom, Edi. Que ótimo. Então, é isso que o mentor faz, tá? E por que mentoria? Porque quando você decide, por exemplo, começar por uma mentoria ao invés de um curso, de um desafio, de um e-book, você consegue cobrar pelo menos ali 10 vezes mais do que você cobraria vendendo um outro serviço. Então, é um modelo de negócio muito mais rentável. Não quer dizer que você não precise criar produtos de menor valor. Inclusive, quem faz parte do meu programa de mentoria do 0 a 5 dígitos, eu falo sobre isso, sobre você construir um modelo de negócio onde você vende mentorias, produtos de maior valor, programas de maior valor e produtos de menor valor, certo? Então, é interessante sim, quando a gente pensa em médio e longo prazo, a gente estruturar um modelo de negócio com produtos de menor valor e de maior valor. Mas, para você começar, eu sempre recomendo que você comece com um produto de maior valor, como, por exemplo, a mentoria, tá? Então, ao invés de você começar, por exemplo, falando sobre um curso de técnica vocal para iniciantes, onde você cobraria ali R$ 197, você começa vendendo uma mentoria, às vezes com o mesmo tema, ali uma mentoria de técnica vocal para iniciantes, e você consegue cobrar R$ 1.000, por exemplo, no mínimo, R$ 1.000 você cobra uma mentoria
básica, uma mentoria de meta específica, que vocês vão entender aqui o que é a mentoria de meta específica, o mesmo conteúdo, digamos assim, só que a forma que você vai entregar, ela é muito mais próxima, ela é muito mais efetiva, ela gera muito mais resultado nos seus alunos, e aí, como consequência, você ganha mais autoridade naquele assunto, você tem depoimentos, você tem prova social, e você consegue cobrar muito mais por isso também. A mesma coisa, se você quer lançar uma mentoria, um curso de alimentação consciente. Eu até tenho o caso de uma mentorada que, quando ela começou o processo de mentoria comigo, ela tinha um curso de alimentação consciente, a Rafaele, que é psicóloga, e o curso dela era R$ 500. E pouquíssimas pessoas compravam o curso dela. A gente pegou aquele curso, colocou ele como um curso base da mentoria dela, ajustamos ali a oferta dela e, ao invés dela vender um curso de alimentação consciente, ela vendeu uma mentoria. E a gente começou cobrando 1.297. Ela conseguiu aumentar as vendas dela com mais do dobro do valor que antes era o curso e praticamente fez a mesma entrega que ela fazia antes. Mudou pouca coisa na entrega. Então, a gente já começa de uma forma muito mais lucrativa. E uma observação importante, gente, não necessariamente você vai precisar usar o nome mentoria, tá? Então, Mari, no meu nicho, quem sabe não faz sentido o nome mentoria. Para alguns nichos, às vezes na área de autoconhecimento e tal, pode ser que não faça tanto sentido a palavra mentoria, mas você consegue, sim, estruturar no formato de mentoria e usar, por exemplo, o nome de programa, né? Programa Casamento Duradouro. A gente usa a mesma estrutura da mentoria, mas com um nome diferente. E o ticket alto também, da mesma forma como uma mentoria, tá? Então, não precisa se apegar a esse nome. Te ouço da Alemanha, mas agora consegui. Nossa, que legal, que chique. Estamos super internacionais aqui, então, Edi. Seja muito bem-vinda. E qual que é o problema, gente, das pessoas que vendem mentorias ou que querem começar a vender mentorias? É que a maioria das pessoas não sabem estruturar a mentoria da forma mais lucrativa e não tem uma rotina de vendas diárias. E aí, por conta disso, elas acabam perdendo tempo com várias ações desnecessárias. Então, geralmente, o problema da pessoa que me fala assim, Mari, não estou conseguindo vender mentoria, ou estou meio travado, começa na estrutura da mentoria. A estrutura da mentoria que vai refletir nas ações de vendas que ela vai fazer, que vai refletir no resultado, que vai refletir também de muitas vezes ela não conseguir renovar com aqueles clientes que já fazem parte dos grupos dela, e aí ela precisa estar sempre buscando novos clientes, porque ela tem aqueles clientes ali que fazem o processo com ela, acabou o processo, ela dá tchau, tchau para a pessoa vai embora e ela tem que estar todo mês buscando novos clientes. Então, o problema ele já começa aqui na estruturação da mentoria. E eu quero que vocês me falem aqui no chat qual desses cenários você mais se enquadra hoje. Eu quero criar minha mentoria do zero, mas eu não sei por onde começar. Eu sou mentor, mas eu estou travado nas vendas. Eu sou mentor, mas eu desejo ter uma rotina enxuta e lucrativa para vender as minhas mentorias, sem ter que ficar fazendo 1 milhão de conteúdo, 1 milhão de ação desnecessária. Coloque no chat para eu saber. Quero criar do zero, mas não sei por onde começar. Olha que legal, Bruna Neves Souto Aguilar. Nós temos o mesmo sobrenome, Bruna. Será que a gente tem algum grau de parentesco aí? Jéssica Dantas, também quero criar, não sei por onde começar. Thiago é mentor, mas está travado nas vendas. A Edi também é mentora, mas está travada nas vendas. Certo, certo. Perfeito. Eu diria que A e C quer começar e é mentor e quer uma rotina, deseja ser mentor e ter uma rotina enxuta e lucrativa. Perfeito, perfeito. Gente, como eu falei para vocês, né, eu já trabalho com mentorias
desde 2019 foi quando eu comecei no digital. Então, eu já comecei vendendo mentorias, né? Eu sempre digo que a mentoria me escolheu, não fui eu que escolhi a mentoria, né? Eu tinha recém começado meu perfil do Instagram, queria empreender, não sabia nem o que eu ia vender. Eu sabia que ia ser algo relacionado a ensinar as pessoas a usarem o digital, a usarem o Instagram, a se posicionarem, mas eu não sabia ainda se eu ia fazer um curso, o que eu ia fazer. E aí, um dia, na primeira semana que eu estava ali usando o Instagram, me posicionando, uma pessoa colocou uma pergunta na caixinha de perguntas e me falou assim: Mari, o que você vende, afinal? Eu acho muito legal o teu conteúdo, mas eu não consegui entender ainda o que você vende, né? E naquela hora eu falei, cara, eu tenho que inventar alguma coisa para responder aqui para ela. Porque inicialmente eu não tinha definido ainda o que eu iria vender. Estava pensando, mas não tinha certeza. Estava só começando. E eu falei para ela, falei assim, fulana, eu tô criando um curso de Instagram para negócios e eu vendo mentoria de marketing. E eu nem sabia direito o que era mentoria, tá? Eu tinha visto outras pessoas usando esse nome mentoria, uma outra moça que eu seguia lá na época, que vendia mentoria, mas eu nem sabia direito o que era mentoria, e eu falei para ela, olha, vendo mentoria de marketing. E nisso, uma mulher de Pernambuco, que eu nunca vi na vida, eu moro em Santa Catarina, né, em Florianópolis, na grande Florianópolis, e essa mulher mandou uma mensagem, me falou assim, Mari, me explica um pouco mais sobre a tua mentoria, né, tô precisando, né, tô precisando de ajuda. E ali eu marquei uma reunião com ela para entender o que ela queria, o que ela estava buscando. E ali nasceu a minha primeira mentoria individual, que foi por muito tempo a minha mentoria carro-chefe ali, a mentoria VIP, hoje é a minha mentoria Black. Eu comecei cobrando essa mentoria R$ 1.500 na época, hoje essa mentoria ela é 15 mil, e a gente ainda está nesse processo de reajustar o preço. E ela comprou, ela aceitou, gostou da proposta e tal. Ali nasceu a minha primeira mentoria e ali eu percebi o quanto é rentável você vender mentorias. Você não precisa ter 1 milhão de alunos, você pode ter poucas pessoas ali com você pagando bem, né? Então, começou desse jeito a minha jornada com mentorias. Como eu falei para vocês, o meu negócio, né, o coração do meu negócio são as mentorias. Eu faturei múltiplos 6 dígitos no digital, até um ano, 1 milhão de reais no digital, em 2 anos, na verdade, 1 milhão. Só com o negócio praticamente à base de mentorias, tá? Então, desde o início, eu percebi que vender mentorias era um caminho muito legal, mesmo tendo começado assim, meio que, né? É, a mentoria me escolheu, mas eu percebi que era um caminho muito lucrativo, muito rentável. Está aqui até a Fran, que uma de vocês falou que me conheceu através da Fran, a Alana. Então, assim, eu consegui e ajudei pessoas que hoje são referências no digital através dessas mentorias que eu comecei fazendo lá em 2019. E o que acontece? Eu comecei com as mentorias em grupo, depois em 2020, eu comecei a escalar comecei com as mentorias individuais, em 2020 eu comecei a escalar com grupos, e foi muito legal, né? Porque, de fato, eu realmente consegui escalar quando eu comecei a fazer grupos de mentoria, não fiquei só dependendo ali do 1 a 1, que é muito legal, mas a gente tem um limite, né? De tempo, de energia, na nossa semana, então não dá para ficar com a agenda muito socada de cliente, chega uma hora que é humanamente impossível atender, né? Então eu comecei a escalar com grupos, e ali eu tive mais esse insight mesmo, né? Do quão é bom a gente escalar com grupos. Mas eu tive um problema. Qual que foi o problema, gente? Eu fui na onda de fazer e vender mentorias em grupo do jeito que no Brasil tradicionalmente se faz, que é vender turmas de mentorias, né? Então, eu abria e fechava turmas. De 3 em 3 meses, eu fazia ali um lançamento, aí fechava uma turma, aí ficava ali mais 3, 4 meses com a turma fechada. Muitas vezes as pessoas me buscavam querendo saber se eu tinha uma mentoria e eu não conseguia vender para ela na hora. Eu falava, olha, nesse momento tem a minha mentoria aqui, tem a minha mentoria individual subiu o preço, né? Então, ó, tem a mentoria individual aqui, sei lá, de 5 mil na época, e tem a minha mentoria aqui em grupo, que é mais acessível, mas eu tô com vagas fechadas. Então, eu perdi a venda direto. Por quê? Ou a minha mentoria individual era muito cara, ou eu não tinha vagas para mentoria em grupo, né? Dificilmente a pessoa vai esperar 3 meses, 4 meses para começar um processo de mentoria. Geralmente a pessoa quer começar o quanto antes.
Além disso, como eu fazia lançamentos da minha mentoria, né, abria e fechava turmas, eu tinha a oscilação do faturamento, o famoso tô rico, tô pobre. Então, quando eu abria vagas, eu tinha ali um pico de faturamento, ficava feliz da vida. Mas eu passava 2, 3 meses correndo atrás, buscando vender minhas mentorias individuais para conseguir ter uma renda ali, ok. Então, eu percebi que, do jeito que eu estava fazendo, não estava fazendo sentido. Sem contar que a forma que eu entregava a mentoria, que era no formato de aula ao vivo, né? Então, cada encontro tinha um tema, eu falava sobre aquele tema, depois abria para perguntas, e era desse jeito. Era ruim para mim, que tinha que falar igual uma papagaia, que todo encontro eu tinha que ficar dando uma aula, falando ali por uma hora e meia, e era ruim para a pessoa que estava do outro lado ali, tendo que ouvir. E muitas vezes o que a pessoa queria era só fazer uma pergunta, era só tirar uma dúvida em relação a alguma coisa que estava paralisando ela. Mas o formato da mentoria que eu fazia não possibilitava isso. Era uma coisa muito engessada. E isso fazia com que muitas vezes a pessoa demorasse para ter resultado. Eu lembro que os meus depoimentos mais antigos de mentorados era assim: Mari, depois que acabou o processo da mentoria, eu consegui, depois de 2 meses que acabou a mentoria, eu consegui chegar nos 5 dígitos, né? Consegui fazer 10, 15, 20, 30 mil reais em vendas. E eu ficava muito feliz. Mas, o que eu percebi? Que esse formato de entrega fazia com que a pessoa demorasse para executar. Porque muitas vezes, uma coisa que eu só ensinava para ela lá no final, no último encontro, no penúltimo encontro, ela já poderia estar executando desde o começo, se ela fosse uma pessoa mais avançada, num nível mais avançado. Então, eu percebi que esse formato não fazia mais sentido e eu comecei a buscar outras formas de vender mentoria. E aí foi quando eu conheci esse modelo americano de venda de mentoria, comecei a aplicar no meu negócio e aí sim, eu mudei a forma de entregar minha mentoria. Então, eu reajustei o que eu já tinha, não continuei entregando a mesma coisa. Eu reajustei a forma que eu entregava a mentoria, reajustei o formato de vendas, parei com essa história de abrir e fechar turmas, então não existe mais isso. E, não principalmente, né? Mas um ponto muito positivo também foi que eu parei de ficar refém de criar conteúdo com massa no Instagram e conteúdo muitas vezes sem sentido, tá? Hoje eu tenho um modelo de mentoria que é muito mais inteligente, muito mais recorrente, porque ele me permite que as pessoas que já estão no processo possam renovar e que me trouxe um mínimo de previsibilidade financeira, porque eu não tenho mais que ficar esperando fazer um lançamento para vender. Eu vendo todas as semanas, praticamente todos os dias, os programas de mentoria, tá? E aí foi quando eu comecei a ter esse resultado dos 5 dígitos que eu falo para vocês por semana, né? Algo que antes era uma coisa assim, múltiplos 5 dígitos por mês, começou a se tornar semanal. Por quê? Porque eu tenho modelos de mentoria que fazem com que eu possa estar trazendo pessoas todas as semanas, vendendo todas as semanas, e não de 3 em 3 meses. Eu tenho campanhas de vendas que acontecem todas as semanas, e uma rotina, que é uma rotina simples e lucrativa e enxuta, que permite com que esse fluxo aconteça semanalmente, tá? E é isso que eu vou apresentar aqui para vocês. Tá fazendo sentido até aqui? Vocês estão comigo? Coloca aqui no chat. Sim, sim, perfeito. Demais. Que bom, Edi. Vocês se identificam com algo que eu falei ali acima, gente? Questão de vender mentorias por turma. Estão surgindo várias dúvidas que deixaram de perguntar depois. Isso, já vai anotando aí suas dúvidas, que depois eu vou estar respondendo vocês, tá? Quem é que se identifica com algum desses pontos que eu falei aqui? Mentoria por turmas, ser professor na hora de entregar a mentoria, ficar dando uma aula a cada encontro, tem que ficar dependendo de lançamento. Coloca aqui para eu saber. Para eu saber se é só comigo que aconteceu isso ou se vocês identificam também.
Enquanto vocês vão escrevendo aqui, como que é a rotina enxuta e lucrativa de mentor? Para você conseguir vender mentorias de 997, 10 mil reais, 15 mil reais, todas as semanas. Preciso escalar mesmo com essa ideia. É isso, Thiago. Na verdade, eu já participei de 2 mentorias exatamente assim, era praticamente aulas ao vivo, mas eram turmas tão grandes que o mentor não dava conta de dar atenção. Exatamente, já. Exatamente. É isso que acaba acontecendo, né, no modelo brasileiro tradicional de vendas e entrega de mentoria. Acaba virando uma aula ao vivo, não é mentoria, né? O mentorado ele não consegue executar, o mentorado ele não é visto, o que o mentorado está fazendo não é visto. E eu entendo porque durante um tempo eu fazia mentoria desse jeito, tá? Eu mudei há um ano. E isso acaba gerando um efeito em cadeia ali, porque o mentorado ele demora para ter resultado, logo o depoimento ele demora para vir. É cansativo para o mentor também que está fazendo isso, tá? É muito cansativo para o mentor, porque ele tem que ficar repetindo o conteúdo a cada turma que entra, ele tem que ficar falando. Então, é bem cansativo para os dois lados, tá? E é um modelo muito tradicional no Brasil de se fazer. Então, o que envolve aqui essa rotina lucrativa para você vender mentorias de R$ 1.000, 10 mil, 15 mil por semana? Eu resumi todo o meu método aqui em 3 pilares principais, tá? 3 pilares principais. Eu vou apresentar aqui para vocês, inclusive, daqui a pouco, algumas campanhas de vendas, 2 campanhas de vendas que eu e os meus mentorados a gente mais usa para conseguir justamente vender as mentorias todas as semanas, mentorias nesse ticket aqui, tá? Vou mostrar exatamente, eu vou abrir aqui para vocês exatamente coisas que eu ensino na minha mentoria, tá? Claro que não tudo, porque não tem tempo, né? A gente tem 1 hora aqui, e lá eu apresento scripts, tudo bonitinho para a pessoa copiar e colar praticamente, adaptar no seu nicho. Mas aqui você já vai conseguir estar replicando e usando isso, adaptando o seu negócio para conseguir chegar nesse resultado, tá? Quais são os 3 pontos principais aqui dessa rotina lucrativa para você vender mentorias todas as semanas? Primeiro ponto, saber exatamente o que você vai fazer toda semana para atrair as pessoas qualificadas, interessadas na sua mentoria e fazer vendas. Esse é o primeiro ponto, vou explicar mais sobre ele. Segundo, produzir um conteúdo de impacto e que traz a pessoa para perto de você. É um conteúdo que gera uma conversa e gera vendas. Não apenas likes e comentários, mas gera pessoas realmente interessadas naquilo que você tem a oferecer. Terceiro, vender enquanto produz conteúdo, não o contrário. Então, o que a gente vê muito na era do conteúdo de valor é você está criando um monte de conteúdo, fazendo um Reels, seguindo a trend do momento, ou ficar ali criando conteúdo. Na hora que a pessoa quiser, na hora que ela se sentir tão grata a mim, aí ela vai lá e compra. E não é assim. Você pode vender enquanto você produz conteúdo, que é o que eu faço hoje. Estou vendo enquanto eu produzo conteúdo e não o contrário. Quais são esses pilares principais para você conseguir chegar nessa rotina de mentor? Primeiro ponto, o posicionamento de mentor, não de professor. Segundo ponto, ter mentorias segmentadas com temas e formatos diferentes. Terceiro ponto, campanhas de vendas semanais com funis semiautomáticos rodando diariamente e trazendo clientes potenciais. Vamos lá, vamos entender um pouco o que são esses 3 pilares aqui. Primeiro pilar, gente, é o posicionamento de mentor. Tem muita gente, muito especialista, muito profissional top, que está ali no Instagram, que está ali no digital, que se posiciona como um professor e não como mentor. Como assim, Mário, se posiciona como um professor? É a forma como eu me posicionava durante um tempo. De ficar fazendo um monte de live, dando um monte de conteúdo de graça, dando dica. Eu vou te dar uma dica para você conseguir aumentar suas vendas. Isso faz com que a pessoa ela te veja como um professor realmente. Isso acaba atraindo aquele tipo de cliente, de seguidor, na verdade, não é nem cliente. De seguidor, sugador. É aquela pessoa que só quer coisa de graça. É aquela pessoa que fica só consumindo teu conteúdo de graça. Aquela pessoa que te segue porque ela quer uma dica. E o que a gente precisa fazer, na verdade, é se posicionar como um mentor. O mentor, ele não dá dica.
O mentor, ele apresenta uma solução, ele apresenta um caminho, ele apresenta um plano. O mentor, ele direciona. Então, primeiro ponto, tira essa palavra de dica, né, do seu vocabulário. Ah, vou fazer uma aula. Não, não, vou fazer uma sessão, vou fazer uma reunião. Eu vou te orientar. É muito importante a gente preparar o nosso Instagram para vender mentorias. Tá? Preparar o Instagram para vender mentorias. Acabar com essa rotina louca de criar conteúdo, porque o que acontece? Quando a gente fica só pensando, ah, vou criar conteúdo, vou ficar dando dica, que horas que você vai vender? Se você fica gastando, investindo energia em criar conteúdo, dificilmente você vai conseguir ter um tempo para planejar suas campanhas de vendas. E é muito curioso, porque a gente é doutrinado a não falar sobre vendas, né, no nosso Instagram. Ah, meu Deus, é um pecado falar de vendas. Meu Deus, eu não vou ofertar o meu trabalho. E não, quando a gente não faz isso, a gente tem um alto risco de acabar preparando o nosso público para se acostumar com dicas gratuitas. Como eu falei para vocês, mentor não dá dicas, mentor dá conselhos, mentor entrega informações privilegiadas que ajudam as pessoas a darem os próximos passos. E existe um perfil de pessoa que ela quer comprar. Ela quer comprar de você, ela quer resolver o problema dela o mais rápido possível. Ela não quer ficar lendo os seus posts ali no Instagram, ficar lendo tudo. Até uma coisa ou outra ela vai olhar, mas ela não quer ficar lendo o teu conteúdo inteiro. Ela não quer ficar fazendo pergunta na caixinha de perguntas. Ela não quer ver o que tu faz de manhã, de tarde, de noite. Ela quer resolver o problema dela. E hoje, quando eu entro na maioria dos perfis de pessoas que vendem mentorias, o que eu encontro ali é uma pessoa que se posiciona como professor. Ela está só dando dica gratuita. Mas ela não fala assim, olha, você tem essa meta aqui, você tem esse objetivo aqui? Vem aqui, vamos conversar, eu consigo te ajudar. Vem aqui para uma reunião em grupo aqui comigo, vem aqui para uma reunião individual comigo, vem aqui no WhatsApp, vamos conversar, eu consigo te ajudar. Eu não vejo quase isso. Às vezes eu vejo um link de compra ali, um ou outro post com depoimento, mas assim, eu tenho que ficar caçando, sabe? E eu quero que você se pergunte, como que está o teu Instagram hoje? Como que você tem se posicionado hoje? Será que está desse jeito que eu estou falando? Se eu entrar lá no seu perfil, será que eu vou entender exatamente o que você tem para me oferecer? E eu vou conseguir resolver rápido o meu problema com você? Ou não? Ou eu vou ter que comprar de um concorrente que fica aparecendo os anúncios dele para mim, que fica aparecendo a oportunidade para mim? Isso é um primeiro ponto. Olha que interessante, coloquei até o depoimento de uma mentorada ali no grupo, falando assim, hoje fechei 2 pacotes, o caso dela que foi de sessão de terapia, mas é a mesma estratégia que a gente usa para vender as mentorias também. Fechei 2 pacotes no valor cheio das sessões por conta da copy que eu tenho feito nos stories e pela estratégia de venda. É esse posicionamento de especialista, de mentora. E aqui a gente entra num ponto importante em relação à produção de conteúdo no Instagram, que é o conteúdo de impacto que eu chamo, tá? Não quer dizer que você não vai criar conteúdo. Ah, Mari, a Mari está me falando que eu não vou mais ter que criar conteúdo. Não vou mais ter refém de ser escravo de conteúdo. Do conteúdo que a gente vê por aí, você não vai mais ser refém. Mas você vai precisar criar copies de impacto. É um conteúdo que gera um impacto, que atrai o tipo de pessoa que quer comprar de você. Aquela pessoa que tem um determinado problema, que tem um determinado objetivo, que você consegue ajudar essa pessoa a resolver. Como assim, Mari? Eu quero que vocês se perguntem, que vocês me falem aqui também, como que vocês chegaram até essa reunião aqui, tá? Como que vocês chegaram até essa reunião secreta? O que vocês viram? Qual que foi o caminho que vocês percorreram para chegar até aqui? Quero que você se lembre disso e que você me fale aqui para eu saber, tá? Qual foi o caminho que você percorreu? Um post no Instagram levou para o grupo no WhatsApp. Anúncio direct WhatsApp. Olha aí. Vocês ficaram olhando as minhas caixinhas de perguntas, que eu nem faço, né? Vocês ficaram olhando todos os meus stories, lendo todos os meus posts.
interagindo comigo, curtindo. Não, né? A maioria não, eu imagino. Confesso que quase nunca vejo os stories. Pois é, eu também sou essa pessoa, tá, gente? Não tenho nem tempo. Quem me dera se eu tivesse tempo para ficar olhando os stories ali, interagindo. Pode ser a pessoa que eu mais amo, que eu mais admiro. Nem do meu marido eu vejo os stories. Quanto mais de outras pessoas, gente. Não tem tempo para isso. Mas o que vocês percebem? Olha só. Passei uns minutos olhando o seu feed para ver o posicionamento, olhei os stories para ver o seu jeito, se aderir ao meu. Perfeito. Deu uma olhadinha ali para ver se fazia sentido. Mas qual foi o caminho que vocês percorreram aqui? Vocês viram um conteúdo ali, tocando numa meta, num objetivo que vocês têm, vocês identificaram com aquilo, então fez sentido para vocês aquele objetivo. Eu não sei qual foi o post em específico que vocês viram, eu estou sempre fazendo copies diferentes, mas vocês identificaram com aquela meta, aquele objetivo. E vocês vieram para a sessão, né? Acabaram caindo aqui na sessão, comentaram ali a palavra-chave, foram direcionados para o grupo do WhatsApp, e vocês estão aqui comigo. Então, isso aqui, gente, é o conteúdo de alto impacto. Eu faço um conteúdo, sim, mas não é um conteúdo que eu vou te dizer assim, olha, curte, comenta, marca o seu amigo. Você até pode fazer esse tipo de conteúdo se você gosta, mas quando a gente fala de se posicionar como um mentor e de ter um posicionamento que gera vendas, é isso que eu estou falando. É um conteúdo de impacto com uma copy de impacto. Inclusive, copy é algo que a gente usa o tempo inteiro. A gente deve usar o tempo inteiro nos stories, no feed, nos anúncios. O que é a copy, gente? É uma narrativa de conteúdo. É uma estrutura de conteúdo que faz sentido, que traz a pessoa, conduz a pessoa gentilmente a uma ação. E hoje a maioria das pessoas que estão criando conteúdo no Instagram, que estão se posicionando, elas não usam copy. Isso é muito louco, assim, muito doido. Porque muitas vezes o conteúdo delas é bom, mas não gera interesse das pessoas darem um próximo passo, das pessoas quererem saber mais sobre o trabalho delas. Então, a gente vai criar o conteúdo, sim, mas é um conteúdo que traz as pessoas para perto. Tem uma frase que eu falo muito para os meus mentorados, que é: quem está disposto a estar com você numa reunião, numa sala como essa, quem está disposto a conversar com você, está disposto a comprar de você. Foi o que a Dani colocou aqui. Fechei 2 pacotes no valor cheio das sessões por causa da copy que eu tenho feito nos stories e pela estratégia de vendas. Foi a copy, não foi o post dando diquinha gratuita ali. Não, foi a copy. A copy. Algo que a gente tem que entender como mentor é que o Instagram, ele é um meio, ele não é o fim. Então, o teu conteúdo, ele não termina no Instagram. Se ele termina no Instagram, tem alguma coisa de errado. Porque vender é gerar conversa. É conversar. É trazer as pessoas para perto de você. Então, o primeiro ponto é ter um posicionamento de mentor. Mari, o que é o posicionamento de mentor? É eu deixar muito claro quem eu ajudo, como que eu ajudo. É eu fazer copies, trazendo as pessoas para perto de mim. É a pessoa chegar no meu perfil e eu falar assim para ela o tempo inteiro: olha, você tem essa meta aqui? Vem cá que eu consigo te ajudar, vamos conversar. Vamos conversar que eu consigo te ajudar. Resumidamente, esse é o posicionamento de mentor. Ok? Segundo ponto para você vender as suas mentorias é você ter formatos de mentorias diferentes. Formatos de mentorias diferentes. Cuidado para não resumir tudo que você tem em uma única mentoria. Eu já fiz muito isso. Eu tinha uma mentoria individual que resolvia o problema da humanidade. E não é assim. A gente tem que ter mentorias diferentes, criar programas de mentorias diferentes. Uma mentoria vai fomentar a outra. Ainda ontem eu estava conversando, não sei se ela está aqui, não sei se a Silmara está aqui no ao vivo. Está aqui, ó. Ainda ontem eu estava conversando com uma mentorada que chegou na mentoria do 0 a 5 dígitos. Quem entra na mentoria do 0 a 5 dígitos tem uma reunião individual comigo de alinhamento ali dos produtos e tudo mais. Tá aqui, perfeito. E aí a gente estava conversando sobre isso. Ela vai começar a vender mentorias também. E ao invés da gente pensar e se limitar apenas em uma mentoria que ela vai vender, a gente já definiu 3 mentorias que ela vai vender. Claro que ela vai começar criando uma por vez, mas a gente já vai estruturar essas 3. A mentoria individual, um valor mais alto.
uma mentoria mais pontual, que a gente chama de mentoria de meta específica, que geralmente é a mentoria, sim, é como se fosse a mentoria de entrada, para a pessoa ter um contato inicial com você. Então, a mentoria onde a gente trabalha algo bem pontual, uma meta bem específica, em 4 semanas, e a mentoria de acompanhamento, que é uma mentoria onde a pessoa ela vai caminhar com você ali por 3, 6 meses em grupo, tá? Em grupo. É como se fosse a sua mentoria individual, só que em grupo, tá? A pessoa tem esse acompanhamento com você de uma forma em grupo com acompanhamento individual. Então, o primeiro ponto é a gente já pensar em mentorias diferentes. Mentorias diferentes. Quando a gente tem modelos de mentorias diferentes, a gente dá possibilidades para as pessoas comprarem de nós e tanto valoriza as nossas mentorias mais caras como as mais baratas, quando a gente tem esse mix de mentorias. Então, uma pessoa que chega até mim hoje, que fala assim, Mari, quero fazer a mentoria contigo. Ok, mentoria individual, com acompanhamento comigo ali de 6 meses, é a partir de 15 mil. Ok, tá, Mari, quem sabe hoje eu não consigo investir isso. Não, beleza, eu tenho outra mentoria que é em grupo com acompanhamento individual, a mesma proposta que eu entrego na mentoria individual, só que com acompanhamento, só que num grupo com acompanhamento individual, valor ali de 5 mil, por exemplo. Então, eu tenho possibilidades. Ah, não, Mari, mas essa também não... eu gosto muito, tá, mas não é bem isso que eu quero. Tem um outro modelo. Então, a gente tem modelos diferentes. Quando a gente tem modelos diferentes, a gente consegue valorizar as nossas outras mentorias e também dar possibilidades para a pessoa comprar da gente. Não é aquela coisa de, eu tenho só mentoria premium aqui, 15 mil. Ah, tá bom, Mário, obrigada, não tem como investir agora, tchau. Não, eu tenho possibilidades. E com os formatos de vendas que vocês vão ver aqui, a gente consegue estar vendendo essas mentorias todas as semanas. Sim, sim, é em grupo, tá? Já vou estar falando mais sobre isso, tá, Jaque? Então, vamos lá, um exemplo disso, tá? Eu não vou me aprofundar aqui no formato da mentoria, até porque o objetivo aqui hoje é a gente entender a estratégia de venda para vender essas mentorias, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que não adianta você ter estratégia de vendas se você não tem uma estrutura de mentorias para colocar nessa estratégia. Senão você vai acabar, não vai ser tão efetivo assim. Então, eu quero que você entenda que não é só uma coisinha, não é só estratégia de vendas. Tem que organizar a entrega, o formato da mentoria, o tema da tua mentoria, tá? Tudo tem que estar organizadinho, estruturado, para a gente conseguir ter um resultado mais efetivo, ok? Então, um exemplo aqui, gente, a gente viu aqui, ó, 3 formatos iniciais que eu oriento os meus mentorados a fazerem. São esses 3 formatos aqui iniciais, tá? Só para você ter uma ideia, a mentoria de meta ampliada, que é essa aqui, ó, mentoria de acompanhamento em grupo de 3 a 6 meses. Hoje, a pessoa, quando ela entra, por exemplo, na minha mentoria do 0 a 5 dígitos, que tem esse formato, ela tem ali uma reunião individual comigo de alinhamento, onde a gente tem esse momento de alinhamento mesmo, onde a gente define o mix de produtos dela, define por onde ela vai começar, qual campanha que ela vai começar, enfim. Encontros quinzenais em grupo, então são encontros quinzenais. Curso base, tá? Então a pessoa tem acesso a um curso base com todo o conhecimento ali, toda a metodologia gravada de forma pontual ali, para ela já conseguir ter acesso, ela não precisa esperar os encontros ao vivo comigo para conseguir entender sobre determinado assunto, ela já tem o curso base. 6 meses de acompanhamento e orientação individual via WhatsApp e e-mail. E, além disso, esse acompanhamento, como eu falei para vocês, ele é individual. Então, apesar da pessoa comprar o grupo, ela tem esse acompanhamento individual. Ela tem acesso a você. Você analisa o que ela está fazendo, qual é o momento que ela está, qual é a dúvida dela, o que ela está produzindo, e você direciona. Então, é diferente do que a Jaque comentou aqui, que já fez algumas mentorias que ela nem tinha acesso ao mentor. Não. A ideia desse modelo americano aqui, você é próximo do mentor. O mentor, ele te acompanha, mesmo que seja uma mentoria, em grupo. O acompanhamento é individual e cada pessoa vai caminhar no seu momento, de acordo com o seu objetivo, certo? E qual que é a meta? Quando eu falo em mentoria de meta ampliada, gente, que é essa mentoria de acompanhamento, a gente trabalha
uma meta ampliada, um objetivo ampliado. Então, por exemplo, a mentoria do 0 a 5 dígitos, a gente trabalha um modelo de negócio com mix de produtos e mix de mentorias para faturar 5 dígitos ou mais por mês ou por semana. Então, é um objetivo mais ampliado. E justamente por isso é uma mentoria de acompanhamento. Não tem como eu ter uma mentoria com esse objetivo aqui de 1 mês, de 2 meses. Não dá tempo, não dá tempo. Para a gente estruturar um modelo de negócio, precisa aí de uns 6 meses para criar mix de produtos, mentorias diferentes, colocar para rodar nas campanhas. Então, a mentoria de meta ampliada é uma mentoria que você vai trabalhar mais pilares, certo? Mais pilares. E essa mentoria costuma ser uma mentoria um pouco mais cara. Geralmente, o ticket aqui é de 2.000 para cima. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, tá? Uma média, ok, desse tipo de mentoria é que sejam 4.000, 3, 4.000, tá? Isso é ok. Mas pelo menos R$ 2.000. Essa mentoria de 3 a 6 meses de acompanhamento, tá? Agora, a gente tem um outro tipo de mentoria, que é uma mentoria de entrada. É a mentoria que a gente chama de meta específica. Essa mentoria aqui costuma ser a mentoria mais acessível, porque a gente trabalha algo pontual. Então, aqui, você não vai resolver a vida da pessoa inteira, não. Você vai trabalhar um objetivo específico. Um exemplo disso é a minha mentoria de aceleração para mentores. O que eu trabalho na mentoria de aceleração para mentores? O foco dela é eu ajudar a pessoa a criar, entregar e escalar programa de mentorias. É isso. É para quem quer criar uma mentoria ou para quem já tem uma mentoria, conseguir entregar e vender essas mentorias todas as semanas. Esse é o foco. E justamente por ser uma mentoria específica, que eu resolvo algo pontual, é uma mentoria que eu entrego em 4 semanas, certo? Então, acompanhamento por 1 mês comigo. Nesse mesmo esquema, é uma mentoria que ela acontece em grupo, mas o direcionamento e o acompanhamento ele é individual. A pessoa, ela conversa comigo ali por e-mail, me manda o que ela está fazendo por e-mail ou no grupo do WhatsApp, e eu mando o áudio para ela e faço esse direcionamento. E, além disso, a gente tem uns encontros ao vivo também, onde tem esse direcionamento. Isso nas 2 mentorias que eu falei até agora, tá? No encontro ao vivo, a pessoa ela traz ali as questões dela e eu ajudo ela a resolver. Então, não é um encontro ao vivo que eu vou ficar dando aula, ensinando. Não. Para isso, eu tenho um curso base, tá? Um curso base com os pilares já ali, bonitinho, organizado, esquematizado, os scripts, os templates de copy, está tudo ali organizado. E o encontro ao vivo é focado em orientação e implementação. É colocar a pessoa para executar, certo? E é uma meta de curto prazo. Em 30 dias, eu consigo ajudar qualquer pessoa que é muito boa no que faz a criar e vender mentorias. É isso. É para ser algo rápido, algo objetivo, algo para colocar já a pessoa em movimento e em 1 semana já colocar as campanhas dela para rodar e ela colocar a mentoria dela para rodar nesse modelo novo, tá? Então, esse é o objetivo. Se você tem hoje uma mentoria, por exemplo, você é uma mentora de empreendedores, por exemplo, né? Você pode criar uma mentoria de meta específica para falar sobre vendas no Instagram, estratégia de vendas, só vendas, ou estratégia de venda nos stories, ou para falar de anúncios, anúncios para vender os seus serviços, entendeu? Então, você pega um pedaço, você faz uma mentoria sobre aquilo ali, uma mentoria de 4 semanas, algo bem pontual. Qual costuma ser o ticket desse tipo de mentoria? A gente costuma cobrar de R$ 600 até R$ 1.500, tá? Fica nessa média de valor, ok? E a mentoria individual, que é o mesmo método que você trabalha numa mentoria de meta ampliada, só que de forma individual. Então, a demanda é a pessoa que vai trazer para você ali a cada encontro, tá? Então, é algo super personalizado. Você consegue estar ajudando a pessoa a criar enquanto você está ali com ela. Então, vocês criam juntas, vocês conversam, vocês debatem. Então, o que a pessoa está pagando numa mentoria premium, gente, é a proximidade com você, entendeu? É a proximidade com você. Por exemplo, na mentoria do 0 a 5 dígitos, que é uma mentoria que ela é em grupo com acompanhamento individual, a cada sessão tem um momento de roda de conversa, de hot seat, mas geralmente eu falo ali durante uns 20 minutinhos sobre um determinado assunto dentro dos pilares que a gente trabalha na mentoria. Então, às vezes eu falo de posicionamento de mentor, às vezes eu falo do mix de produtos, às vezes eu falo de alguma estratégia pontual de vendas,
Eu falo de acordo com o que eu percebo a demanda do grupo ali, sabe? Que eu percebo que as pessoas estão mais com dificuldade. Às vezes eu coloco uma enquete ali no grupo para saber qual que é o tema que eu vou falar mais naquele encontro em específico. Então, o pessoal vota ali o que eles gostariam que eu falasse um pouco mais. E aí eu trago ali em 20 minutinhos, eu falo sobre o assunto e a gente abre para essa implementação e essa orientação individual ali no ao vivo. No individual, não. No individual, a cada encontro, a gente vai estar conduzindo ali o que a pessoa precisa, certo? Eu não venho já com uma coisa totalmente enrijecida, pronta, ó, é isso que a gente vai falar e acabou. Não. Dependendo de como for a conversa com a pessoa, eu vou estar direcionando para um outro lado, tá? Então, o que muda é o nível de acompanhamento que a pessoa vai ter com você e a personalização disso tudo, tá? Então, você vai estruturar já pelo menos 3 tipos de mentorias, tá? 3 tipos de mentorias. Essa parte aqui tá ok para vocês, gente? Tá claro para eu avançar? Inclusive, eu quero que vocês coloquem aqui no chat qual que é o tema da mentoria de vocês. Então, se você tem uma mentoria em grupo hoje, qual que é o tema? O que a pessoa ela vai... qual que é o resultado que ela vai chegar? Qual que é a meta que você trabalha? Coloca aqui para eu saber. É para eu saber se está claro, né? Essa tua mentoria aí. Muito bem explicado, que bom, que bom. Perfeito. Vão colocando aqui no chat, tá? Depois eu abro aqui e vou respondendo vocês. Então, a gente viu aqui o posicionamento, que é muito importante. Segundo ponto, formatos de mentorias diferentes, tocando em metas diferentes, com tickets diferentes. E o terceiro ponto aqui são as ações de vendas, as campanhas de vendas. Ações de vendas, campanhas de vendas, que a gente vai colocar para rodar todas as semanas, para trazer pessoas todas as semanas e comprarem de nós todas as semanas, tá? O que a gente vai pensar aqui? Qual que é a ideia quando a gente pensa nas campanhas de vendas? A gente vai ter, e a gente vai usar funis de vendas para cada formato de mentoria tem um funil, ou seja, uma estratégia de vendas que funciona melhor, tá? Vou mostrar aqui para vocês 2 dos funis que eu e os meus mentorados a gente mais usa, que eu gosto muito, para vender essas mentorias todas as semanas. E o que a gente vai pensar? O que muda aqui, né, gente? Ao invés de a gente pensar assim, qual é o conteúdo que vou postar nessa semana? Eu vou pensar, o que eu vou vender nessa semana? Essa é uma virada de chave que a gente tem, tá? Ao invés de pensar o que eu vou postar, você vai pensar o que eu vou vender. Qual que é a mentoria principal que eu quero divulgar essa semana? Ok? Então, vamos lá. Quais são os 2 funis de vendas, as 2 campanhas de vendas que eu mais gosto de usar com os meus mentorados para vender? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Minha mentoria é para a pessoa que não sabe como investir seu dinheiro, para alcançar seus objetivos, começar a investir do zero e passar a ter uma estratégia de investimento. Como investir do zero? Legal, uma mentoria bem pontual. Direciona mães empreendedoras a criarem do zero um negócio digital lucrativo para ter mais tempo de qualidade com a sua família. Ó, uma meta bem ampliada, né, Gé? Bem ampliada. Mentoria de acompanhamento. O negócio digital, ele tem várias frentes, né? Tem vários pilares. Perfeito, perfeito. Quais são os 2 funis que eu mais gosto de usar para vender essas mentorias, tá? A gente tem aqui o modelo 1 e o modelo 2. Modelo 1, gente, eu chamo de funil de 3 etapas, tá? Por que 3 etapas? Ele tem 3 etapas, né? A gente faz um anúncio com copy. Lembra que a copy ela é um dos pilares fundamentais para toda essa estratégia que a gente está falando aqui. A gente usa copy em tudo, em tudo. Nos textos do WhatsApp, nos stories, no feed, nas páginas de vendas. Essa campanha, essa sessão que eu estou fazendo aqui, ela tem uma estrutura de copy também que eu sigo, tá? Então tem copy em tudo. Então a gente faz um anúncio tocando na meta da pessoa, tocando no objetivo da pessoa principal.
e convidando ela para uma sessão individual gratuita com você, tá? Então, a gente faz o anúncio, traz a pessoa para um formulário, ela vai preencher um formulário ali, onde você vai conseguir fazer perguntas chaves para saber se aquela pessoa tem perfil mesmo de ser sua mentorada, seu mentorado. E aí, você vai selecionar essa pessoa, se ela tiver perfil, e você vai agendar uma reunião com ela no Zoom de 30, 40 minutos, tá? Vou mostrar um exemplo para vocês verem aqui como que seria isso na prática. Deixa eu só interromper aqui. E aí, a gente vai ver um exemplo disso, tá? Ó. Ó, então, a gente tem aqui, ó, o anúncio. Então, a pessoa está ali no Instagram dela e ela vai ver esse meu anúncio. Esse anúncio eu posso fazer no feed, posso fazer nos stories, devo promover ele no tráfego também, tá? É um anúncio tocando numa meta específica, um anúncio com copy. Eu falo para a pessoa, olha, você tem essa meta aqui? Você tem o seu objetivo aqui? Eu gosto de tocar na meta ao invés do problema, tá? Porque geralmente quando a gente toca na meta, no objetivo, a gente atrai aquela pessoa que quer resolver o problema dela, tá? Aquela pessoa que quer a solução. Quando a gente fica tocando muito no problema, geralmente a gente atrai aquela pessoa que só reclama e não faz nada. Então, eu recomendo que você toque na meta. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem essa meta, ganhar de 10 a 60 mil reais por mês, vendendo mentorias ou infoprodutos online pelo Instagram através de uma rotina lucrativa? Aí eu coloquei um depoimento, um print ali, e eu digo, em 30, 40 minutos, vamos montar um plano de escala em uma sessão estratégica individual. Aperte em Saiba Mais e aplique para a sessão estratégica gratuita individual. Pronto. Aí a pessoa, se ela se conectar com esse anúncio, e geralmente eu faço vários, tocando em metas diferentes, muda um pouco a copy, tá? Se ela se conectar, ela vai clicar e vai ir para um formulário. Um formulário ou para uma página de captura, uma landing page, com uma explicaçãozinha ali sobre a sessão e tal. Mas você pode mandar a pessoa direto para o formulário. E aí, nesse formulário, você deixa claro que apesar de ser gratuito, não é para todo mundo, que há critérios para participar, que você vai analisar a resposta, vai entrar em contato com a pessoa. E aí, aqui tem várias perguntas que você faz para a pessoa, para você qualificar ela e para você ver se, de fato, ela tem perfil para ser sua cliente mesmo, tá? Você vai dar prioridade para aquela pessoa que, de fato, tem perfil, ok? E aí, você vai entrar em contato com essa pessoa que tem perfil pelo WhatsApp, e vai agendar uma reunião gratuita com ela. Nessa reunião, você vai seguir um script, tá? É o script que eu chamo script do dia do sim, né? É um script que você vai conduzir a pessoa ali e no final você vai fazer um pitch de vendas para ela se você vê que ela tem perfil realmente para avançar com você, tá? E geralmente nessa reunião, quando a gente faz esse tipo de sessão, a gente pode vender a nossa mentoria mais cara. Geralmente o foco é vender a mentoria mais cara, a mentoria individual, ou a mentoria de acompanhamento, que são mentorias que têm um ticket mais alto. Mas, se às vezes a pessoa ela não tem condição naquele momento, ou você percebe que não é o ideal para ela, você pode oferecer outra coisa para ela ali. Você pode oferecer uma outra mentoria. E por isso que é importante você ter possibilidades de mentorias, você ter um mix de mentorias. Porque aí você consegue oferecer coisas diferentes para ela. Não fica naquela de, beleza, não faz sentido para você agora, você não tem condição, tudo bem, tchau, tchau. Não, você tem outras possibilidades. Acontece muitas vezes, quando meu time de vendas faz a gestão, durante um tempo eu fiz muito essa gestão estratégica, agora eu tenho uma equipe que faz isso para mim, mas acontece às vezes da pessoa fazer reunião, ela faz com uma pessoa que ela acha que é qualificada, a gente seleciona ali as pessoas, e aí na reunião ela vê que, cara, não foi a mentoria mais cara ali, não foi a outra, às vezes porque não faz sentido, enfim. Mas a pessoa sai dali e compra um produto mais barato, ou compra uma mentoria mais barata, compra um workshop que eu tenho, sabe? Então, assim, você não precisa se apegar, eu tenho que vender essa mentoria aqui individual. Não. Se às vezes não fizer sentido para a pessoa, não tem problema, você oferece outra coisa para ela, entendeu? Então, vocês vão perceber aqui que todas as campanhas de vendas semanais que a gente faz, elas não são focadas apesar de muitas vezes a gente ter um foco principal, inicial, de vender uma mentoria X, a gente pode acabar vendendo uma mentoria Y.
para aquela pessoa que veio através daquele funil em específico. Está fazendo sentido? Então, nesse tipo de campanha aqui, nessa reunião individual, geralmente a gente vende as mentorias de maior valor. Geralmente, tá? Mas não é algo específico, engessado, tá? Qual que é o outro modelo de campanha? O outro modelo de campanha é o modelo da sessão experimental. A gente pode chamar de sessão de mentoria experimental, pode chamar de reunião secreta, pode chamar de encontro secreto, tá? Que é, inclusive, o que a gente está fazendo aqui, tá? Esse aqui é um desses funis que eu estou apresentando para vocês. Como que funciona esse funil, gente? Ele começa com uma copy, com um tema atrativo, relacionado ao que você vende. O tema da copy, ele tem que estar relacionado com a tua mentoria também, tá? Tem que estar relacionado com a tua mentoria. Então, a gente faz uma copy que tem um tema, que tem uma oportunidade. Vou mostrar aqui o exemplo para vocês. Mas só voltando um pouquinho aqui, ó. Então, a gente tem uma copy com um tema atrativo, traz a pessoa para perto, ou seja, para um grupo de WhatsApp de avisos, por exemplo. Só você vai postar ali, não é um grupo aberto para ficar trocando, conversando, tá? Você traz a pessoa para o encontro ao vivo, em grupo, um grupo seleto de pessoas, e depois você divulga um replay por 24 horas, tá? E nesse encontro, você faz um pitch no final, para quem quiser a sua ajuda para implementar aquilo que você está orientando, tá? Para ter a sua mentoria realmente. Como que funciona isso daqui, gente? Aqui eu peguei a copy que eu postei ontem à noite, inclusive, tá? Para vocês verem. Então, aqui eu faço uma copy, também tocando na meta da pessoa e apresentando uma oportunidade, apresentando um plano. Então, ó, você tem esse plano aqui? Vender mentorias de 997 a 10 mil nos próximos 7 dias? E aí eu mostrei aqui um depoimento, né? Ah, extremamente isso. Olha só, gente, não era para ser extremamente. É exatamente isso. Tá. É exatamente isso que eu vou detalhar nessa quinta-feira, dia tal, tal horário, em uma sessão experimental de mentoria. Se você é mentor e quer escalar as vendas da sua mentoria, ou se você tem uma expertise e deseja criar sua mentoria do topo zero, mas quer começar de um jeito simples e lucrativo, eu tenho um convite para te fazer. Ai, gente, agora que eu vi que tá tudo bagunçado isso aqui, que isso? Tá tudo bagunçado. Mas enfim, gente, então eu fiz uma copy, que horror. Postei isso ontem à noite, estava quase dormindo já. Eu vou te mostrar os bastidores do modelo americano de vendas de mentorias, como foi isso no Brasil. Tema, plano para vender mentoria de 997 a 10K em 7 dias. Comente a palavra mentor para se inscrever gratuitamente. Aí o pessoal começou a comentar a palavra aqui e eu vou mandando o link para a pessoa do grupo, tá? E aí a gente faz uma reunião em grupo, também onde você segue um script, você segue uma estrutura, e no final você faz um pitch. Ah, uma vez fiz um carrossel, mandei para o Matheus, depois vimos no Instagram que embaralhou tudo. Cara, embaralhou tudo, que horror. Quem leu isso aqui deve ter pensado, essa mulher é louca, né? Essa mulher não bate bem da cabeça. Que horror, gente. Estava tarde ontem também, eu já não estava muito bem mesmo, nem vi o que aconteceu aqui. Mas é isso aqui, tá? Então, olha que interessante. Quando eu falo para vocês do conteúdo de impacto, gente, que vocês vão produzir conteúdo, mas é um conteúdo de impacto, é isso. São as copies que vocês vão fazer. Vocês viram aqui 2 funis que eu usei que começou com uma copy. Tanto o funil ali para a pessoa conversar individualmente com você. Mas às vezes você postou certo, surpresa tecnologia. Pois é, pode ser. Eu acho que eu postei certo, gente. Não é possível. Não é possível, porque eu li, né? Enfim. Mas vocês perceberam que começa com uma copy. Os 2 começam com uma copy. E aqui eu não estou convidando para uma aula comigo. Lembra do posicionamento de mentor? Mentor não se posiciona como professor. Não estou chamando vocês para uma aula, não é uma aula. Aqui eu estou falando para vocês, olha, existem esses 2 caminhos aqui. Existe o caminho de você criar mentoria desse jeito aqui, por turmas, fazendo lançamentos, tendo que criar um monte de conteúdo, tendo que ficar esperando terminar uma turma para você oferecer. E existe esse outro caminho aqui que você consegue começar a botar esse plano para vender amanhã, hoje, se você quiser. Você já consegue começar a vender agora, se você quiser. Se você botar isso para rodar hoje, você já consegue começar a ter resultado hoje. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Então é isso que o mentor faz. E é isso que vocês vão começar a fazer.
E existem pessoas que têm uma meta latente, que têm um objetivo latente, que vocês conseguem ajudar, mas às vezes vocês estão aí moscando, né? Fazendo um monte de coisa desnecessária, enquanto vocês poderiam ir pelo caminho mais simples. O que que eu faço hoje? Qual que é a minha rotina hoje? A minha rotina hoje é definir o que que eu vou vender a cada semana e colocar as minhas campanhas para rodar. E eu estou o tempo todo ali conversando com as pessoas. Hoje, até a resposta do meu direct ali, quando vocês recebem o link para poder participar do encontro ao vivo aqui comigo, por exemplo, até essa resposta eu faço no ManyChat, automatizada. Eu não tenho que ficar parando e mandando para as pessoas ali. Durante um tempo eu fazia, hoje não precisa. Isso eu também ensino dentro da mentoria. Então, você consegue ter uma rotina muito mais simples, muito mais enxuta, muito mais lucrativa de vendas. Todas as semanas, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Eu já sei qual que é onde que eu vou depositar minha energia. Que é aqui, nesse encontro com vocês, que é com as pessoas que eu converso ali no WhatsApp, que a minha equipe conversa no WhatsApp, que é na sessão estratégica individual com pessoas potenciais. E é um modelo onde você consegue vender com uma taxa de conversão absurda. Eu vou mostrar aqui para vocês. É um modelo que você consegue ter uma taxa de conversão enorme, de 50%, por exemplo, das pessoas que conversam com você, principalmente dependendo da campanha que você vai fazer, do funil que você vai aplicar. O funil, por exemplo, do 1 a 1, ele é poderosíssimo. Esse funil aqui, ele é poderosíssimo, tá? E como que funciona? A partir do momento que a gente termina uma primeira campanha, por exemplo, essa campanha aqui da sessão experimental, a gente vai finalizar ela aqui, eu vou fazer um pitch para vocês, para quem quiser a minha ajuda para implementar tudo isso. Eu vou disponibilizar o replay ali no grupo. E esse replay vai continuar trazendo pessoas comprando de mim. Teve gente na semana passada que comprou de mim a mentoria do 0 a 5 dígitos em pleno domingo, porque viu o replay. Olha só que poderoso isso. E aí, depois de 7 dias, você repete o ciclo, você vai fazendo ajustes. E isso vai fazendo com que tenham sempre pessoas vindo, pessoas chegando, pessoas comprando, pessoas conversando com você. Às vezes a pessoa que não comprou, por exemplo, às vezes a pessoa que não comprar hoje vai comprar semana que vem. Entendeu? Então, é um efeito bola de neve que acontece. Só que para que tudo isso funcione, a gente tem que lapidar vários pontos. A gente tem que estar com o nosso posicionamento lapidado, a gente tem que acertar no tema da mentoria e no modelo da mentoria que a gente vai entregar. A gente tem que atrair a pessoa com a copy certa e vender com a ação de vendas adequada e com o conteúdo de impacto. E a gente tem que saber conduzir as sessões, os encontros, através dos scripts de vendas, os scripts de apresentação, scripts de copy. Então, tudo eu apresento para quem é meu mentorado, script. Todo mundo tem script. Os templates que eu uso de copy, aquilo ali que eu faço, gente, aqueles conteúdos que vocês veem, tudo é templates que eu uso. E fica super personalizado. Porque o template não é para ficar uma coisa engessada. Não, fica personalizado com a minha cara. Então, para que tudo isso funcione, você pode pegar essa estratégia e começar a aplicar hoje mesmo, se você quiser. Só que são vários pontinhos que a gente tem que ajustar. E que muitas vezes, se você não tem esse olhar refinado, pode ser que você desista, que você fale, nossa, não dá certo. Não, eu fiz exatamente o que a Mari falou ali na sessão, mas não deu certo para mim. Às vezes é porque o tema não está adequado. Às vezes o formato da mentoria não está adequado. Às vezes a copy para a tua sessão não está adequada. Ontem à noite, eu até postei um depoimento de uma mentorada que estava conversando comigo ali no WhatsApp. Uma mentorada que ela começou vendendo uma mentoria com um tema, um determinado tema, e ela fez esse movimento, mas ela não estava conseguindo vender. E aí a gente foi ajustando, porque a gente sempre vai ajustando. Porque, às vezes não é de cara que tu vai fazer e vai dar certo. Às vezes tem que mudar a copy, tem que mudar o tema, tem que deixar mais específico. São vários ajustes. E a gente foi ajustando, porque ela está na mentoria, então ela me mostra tudo isso, eu leio, eu vejo e eu vou direcionando. E falei, ó, vamos ajustar isso daqui. Tá, isso aqui a gente ajustou e continuou não dando tanto resultado. Vamos mudar isso daqui. Até que a gente conversando, a gente viu que o produto não era o que as pessoas queriam. Aí o que a gente fez? Vamos fazer um teste, vamos trocar o produto, vamos vender uma mentoria, ao invés de falar uma mentoria de ansiedade sem remédio, como que a pessoa se livra da ansiedade sem remédio, vamos falar no tema de emagrecimento.
como conseguir emagrecer e tal, sem depender de dietas e tal. A gente refinou, a gente mudou o produto e ela começou a vender. Ela começou a vender. Todo dia ela está vendendo. Ela já vendeu 5 mentorias. Ela é nutricionista e também vende mentorias. Começou a vender mentorias. E ela me falou, Mari, aqui, ó, mensagem que eu troquei com ela ontem à noite. Ela falou que, ó, ela comprou mesmo no recorrente, que coisa boa e tal. E ela falou, ó, já foram 5 pessoas que compraram. E ela falou, toda semana está vendendo. Ou seja, em um mês a gente fez um ajuste e começou a rodar. Então, às vezes, não é a estratégia que não funciona, é porque tem alguma coisa ali que não tá bom. E muitas vezes a gente não consegue enxergar, mas quando tem um mentor, uma pessoa do outro lado, olhando, revisando, a gente consegue ir ajustando, tá? E eu quero te fazer uma pergunta. Te ajudaria se eu te pegar pela mão e te ajudar a estruturar os formatos e a entrega das tuas mentorias? Te ajudar a ter um posicionamento único como mentor, a ter clareza do que fazer a cada semana para vender a sua mentoria e ter pessoas chegando todos os dias interessadas. Se eu te entregar os modelos de copy, te ajudar a escrever e a entender o que está por trás de cada copy. Se eu te der os scripts para você usar no WhatsApp, para você usar nas reuniões, para você usar nas campanhas de vendas, para eu te ajudar a aplicar todas as ações de vendas, roteiros e tudo mais, de acordo com o teu momento, com o teu negócio e com o que tu quer vender? Me fala aqui no chat se te ajudaria. Se eu te pegar pela mão e a gente colocar tudo isso para rodar. Se não te ajudar, não tem problema, tá? Fala, não me ajuda. Mas se te ajudar, coloca aqui no chat. Sim, me ajudaria. Eu gostaria de ter acesso a tudo isso. Sim, ou se ajudaria. Perfeito, perfeito. É justamente isso que eu faço na mentoria de aceleração para mentores, tá? Não só na mentoria para mentores, na mentoria do 0 a 5 dígitos também, que é uma mentoria que a gente trabalha uma meta mais ampliada, como eu falei, de modelo de negócio. Mas na mentoria de aceleração para mentores, a gente trabalha justamente isso. É para você que quer criar, vender, entregar e escalar programas de mentoria de uma forma simples, de uma forma super lucrativa, de uma forma muito mais leve também, sem precisar ficar fazendo lançamentos exaustivos, sem precisar ficar criando 1 milhão de conteúdo. Aqui eu coloquei até alguns prints, né, de uma mentorada falando, Mari, a sua mentoria vale muito mais que 10 mil reais, queria ter te conhecido antes. Outra mentorada aqui que conseguiu 5 dígitos, sem se torturar, né, vendendo de uma forma leve, de uma forma simples. E para você ter essa minha ajuda, como que funciona, né? Voltando aqui, a mentoria de aceleração para mentores, a gente cria um modelo de negócio de mentoria lucrativo, escalável e recorrente para você conseguir vender todas as semanas mentorias de 1.000, 5.000, 10 mil reais, tá? Qual é o investimento normal dessa mentoria? O investimento normal dessa mentoria é 1.997, tá? Esse é o valor normal. No entanto, você entrando hoje, você consegue investir apenas 12 vezes de R$ 99,50, tá? 50% de desconto para os primeiros inscritos que estão aqui ao vivo, que estão assistindo esse replay. E o que a gente vai abordar na mentoria de aceleração para mentores? Na mentoria de aceleração para mentores, a gente vai criar um modelo de negócio de mentoria. Então, a gente vai definir os formatos de mentoria que você vai vender. A gente vai começar a vender uma mentoria em específico. A gente começa por uma e vai acrescentando as outras, tá? A gente vai estruturar essa sua mentoria, a gente vai definir o posicionamento único e diferenciado de mentor, a gente vai definir e validar a sua oferta irresistível e vendável. Então, eu vou te ajudar e vou validar a sua oferta para ver se é isso mesmo, o que dá para mudar, tá? A gente vai definir e validar as estratégias de vendas que você vai usar, definir e validar as estratégias de tráfego, organizar a entrega e a escala da sua mentoria, e definir as estratégias para você ter um modelo de mentoria recorrente, ou seja, para que as pessoas que comprarem de você uma vez, elas possam renovar e continuar com você. Então, além de ter pessoas entrando, a ideia é que as pessoas que estão com você possam renovar. E dessa forma, você vai ter uma recorrência de faturamento e uma previsibilidade maior de faturamento, tá?
Você vai executar cada uma das etapas e vai enviar para a minha análise para receber o meu feedback a cada final, né? A cada etapa, tá? Então, você vai fazendo, você vai mandando, eu vou te dando o feedback e você vai estar continuando caminhando nesse processo, tá? Quando que começa? Imediatamente. Então, você entrando na mentoria, você já vai ter acesso imediato ao curso base, com toda a estratégia, os scripts de vendas, os templates, os materiais de apoio, tudo lá no curso base, para você conseguir maratonar se você quiser, tá? Já conseguir ver tudo de uma vez. Você vai ter acesso por um ano a esse curso base. As aulas ali, os vídeos, eles estão bem curtinhos, bem objetivos, realmente para você ir assistindo e já ir escrevendo e executando. Conforme você já for fazendo, você já vai me mandar isso, tá? Você vai me mandar o que você está fazendo, seja por e-mail ou seja no grupo do WhatsApp, e eu vou já te dando a resposta. Eu sempre mando o áudio ali, eu leio o que você está fazendo, te direciono. E além disso, além desse acompanhamento de segunda a sexta-feira ali, no e-mail, no WhatsApp, a gente tem 4 semanas de mentoria, tá? São 4 encontros ao vivo de mentoria e o acompanhamento oficial ali durante um mês, que começa a contar a partir do primeiro encontro ao vivo. Nosso primeiro encontro ao vivo vai ser no final desse mês de abril, tá? Então, se você entrar agora, você já tem o acompanhamento estendido. Por quê? Você entra agora, você já tem acesso ao curso base, já começa a executar, já começa a tirar as dúvidas comigo. E os encontros ao vivo começam no final de abril. Eu acho que é dia 29, 28, alguma coisa assim. É uma terça-feira, 7 horas da noite. São 4 encontros ao vivo, tá? Onde eu vou estar te orientando e a gente tem essa troca no ao vivo também, tá? E, como eu falei, o investimento, valor normal de R$ 2.000 por 997 à vista ou 12 vezes de 99,50, 50% de desconto para vocês que estão aqui. E, além disso, vocês que estão aqui vão ganhar alguns bônus, esses 3 bônus aqui. Aula de tráfego pago, com passo a passo de como que eu coloco as minhas campanhas para rodar, tá? Então, o meu gestor de tráfego, que é meu esposo, inclusive, né? Ele fez essas aulas explicando passo a passo de como que você consegue colocar tudo isso para rodar. Você vai ganhar também a imersão Processo de Vendas pelo WhatsApp, que é uma imersão que eu vendo separadamente por R$ 297, valor normal. Você vai ganhar essa imersão para você saber como conversar com as pessoas pelo WhatsApp e transformar aquelas pessoas que estão interessadas na sua mentoria em clientes. É um método, um processo que os meus mentorados, eles conseguem ter pelo menos ali 50% de conversão pelo WhatsApp aplicando esse script, tá? Então, você vai ganhar isso também. E você vai ganhar mais de 30 modelos de copy para você usar no seu feed, nos stories, no WhatsApp, no e-mail. Aquelas mesmas copies que você vê eu usando ali no meu Instagram, você vai receber também esses templates, ok? Além de todo o feedback, as orientações diárias. Então, como eu falei para você, né? Eu mesma mando os áudios para vocês, eu leio tudo que vocês estão colocando, tudo que vocês estão falando, e a gente tem essa troca muito próxima. Até tem uma mensagem, uma mentorada falando aqui, todos os áudios que você me manda, eu anoto tudo para tirar do papel, meu caderno já tá quase no final de tanto que eu anotei nessa mentoria. Então, é realmente algo bem próximo mesmo, tá? Gente, eu vou deixar o link aqui para quem quiser participar da mentoria do Zero Tipo de não, mentoria para mentores, tá? Vou colocar o link aqui no chat. Mário, eu estou com dúvida se a mentoria é para mim mesmo, enfim, né? Não tenho certeza se é para mim. Você pode me chamar no WhatsApp também, tá? Deixa eu só achar aqui o WhatsApp, gente, para vocês falarem comigo. Vou ver aqui. Bom que eu não deixei o link separado, né? Geralmente eu deixo o link separado, dessa vez eu não deixei. Deixa eu ver onde é que tá. Pronto, achei o link, gente. Vou colocar aqui.
Já que falou aqui, eu fiquei interessada, mas minha dúvida é se essa mentoria é ideal para mim. Vamos conversar no WhatsApp, tá? Deixa eu ver aqui se o link está funcionando bonitinho. Está funcionando, está indo para o WhatsApp. Perfeito, está indo, ó. É esse link mesmo. Vocês podem me chamar no WhatsApp, a Jaque pode me chamar no WhatsApp, que a gente conversa e eu vou entender se realmente é para você ou não, tá? Eu realmente preciso de alguém que veja o que eu estou fazendo, para ver se o que eu estou fazendo de errado, para ver o que eu estou fazendo de errado, para eu poder corrigir. Sim, sim, nessa mentoria a gente tem esse direcionamento bem próximo, tá, Jaque? Mas a gente consegue conversar ali pelo WhatsApp, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre a mentoria, gente? Vou usar aqui a gravação.